Imagine um oceano dominado por um predador colossal. Um gigante com dentes maiores que sua mão, capaz de engolir um carro com uma única mordida. Essa criatura não é mera fantasia, mas sim o Megalodon, o maior tubarão que já existiu. O Megalodon, cujo nome significa dente gigante, é uma criatura envolta em mistério e fascínio. Sua existência, datada de milhões de anos atrás, ainda hoje intriga cientistas e alimenta a imaginação de muitos. Embora extinto, o Megalodon deixou pistas de sua existência espalhadas pelo globo, na forma de fósseis que atestam seu tamanho e ferocidade. Dentes gigantescos, cada um pesando mais que 1 quilo, revelam uma força e poderio inigualáveis. Prepare-se para mergulhar em uma viagem no tempo. Vamos desvendar os mistérios do Megalodon, o gigante adormecido que um dia governou os oceanos. O reinado do Megalodon não se limitou a um breve capítulo na história da Terra. Este gigante governou os oceanos por um período extenso, que se estende por impressionantes 20 milhões de anos. Sua história tem início no Oligoceno, época marcada por um resfriamento global e mudanças significativas na vida marinha. É nesse cenário que o Megalodon emerge como um predador de topo, dominando os oceanos até o Plioceno, período que antecede a Era Glacial. Durante seu reinado, o Megalodon testemunhou a evolução de diversas espécies marinhas, incluindo baleias, golfinhos e focas, que se tornariam suas presas. Sua presença moldou ecossistemas inteiros, impactando a cadeia alimentar e a vida nos oceanos. A vastidão de seu reinado, tanto em termos de tempo quanto de espaço, é uma prova da incrível capacidade de adaptação e sucesso evolutivo do Megalodon. Se você pudesse se deparar frente a frente com um Megalodon, a primeira coisa que o deixaria boquiaberto seria seu tamanho colossal. Imagine um ônibus escolar, daqueles que você usava para ir à escola. Agora, imagine esse ônibus nadando na sua direção com a boca escancarada. Essa era a escala do Megalodon. Estimativas baseadas em fósseis sugerem que o Megalodon podia atingir até 18 metros de comprimento, com uma boca que se abria por mais de 2 metros de largura. Seus dentes, afiados como facas e com até 18 centímetros de comprimento, eram projetados para rasgar carne e triturar ossos com facilidade. Sua mandíbula, uma verdadeira máquina de triturar, exercia uma força de mordida estimada em até 18 toneladas, capaz de esmagar um carro compacto, como se fosse uma uva. Com esse arsenal, o Megalodon era uma força da natureza, um predador supremo que não encontrava rivais em seu habitat. Embora o Megalodon tenha desaparecido dos oceanos há milhões de anos, ele não se foi sem deixar rastros. Seus fósseis, verdadeiros mensageiros do passado, são encontrados em todos os cantos do planeta, revelando detalhes incríveis sobre sua vida e época. Os dentes, por serem mais resistentes, são os fósseis mais comuns. No entanto, cientistas já encontraram vértebras, fragmentos de crânio e até mesmo coprólitos, fezes fossilizadas, que fornecem informações valiosas sobre a dieta e o comportamento do Megalodon. Através da análise desses fósseis, utilizando técnicas avançadas de datação e reconstrução, os cientistas conseguem montar o quebra-cabeça da história do Megalodon. É como se esses fósseis fossem peças de um grande enigma, que, quando unidas, revelam a imagem completa desse gigante. Cada fóssil descoberto é uma janela para o passado, permitindo-nos vislumbrar a vida e a época em que os oceanos eram governados por esse predador magnífico. A vastidão dos oceanos, com suas profundezas inexploradas, sempre alimentou a imaginação humana. E se o Megalodon, ao invés de extinto, estivesse apenas escondido nas profundezas abissais, longe dos olhos humanos? Essa teoria, embora improvável segundo a comunidade científica, encontra eco em relatos ocasionais de avistamentos de criaturas marinhas gigantescas, nunca confirmadas.
Histórias de pescadores e marinheiros que juram ter visto monstros marinhos com dentes do tamanho de um braço contribuem para o mito do megalodon ainda vivo. No entanto, a ciência exige provas concretas. A falta de evidências fósseis recentes, somada à improbabilidade de um animal tão grande passar despercebido pelos sistemas de monitoramento oceânico, coloca em xeque a teoria de sua sobrevivência. Apesar da falta de provas, o mistério permanece. E se, em algum canto remoto do oceano, o megalodon ainda espreita nas profundezas, um gigante adormecido esperando o momento certo para ressurgir? Imagine o pânico de um cardume de peixes, sentindo a água vibrar com a aproximação de um predador colossal. O megalodon, com seus sentidos aguçados, detectava suas presas a quilômetros de distância, preparando-se para o ataque. Sua estratégia de caça era brutal e eficiente. Utilizando sua velocidade e força, o megalodon emboscava suas presas, infligindo mordidas poderosas que esmagavam ossos e causavam hemorragias internas. Sua dieta, à altura de seu tamanho, consistia principalmente de grandes animais marinhos, como baleias, golfinhos, focas e tartarugas gigantes. Um único megalodon adulto era capaz de devorar toneladas de carne por dia, mantendo seu metabolismo acelerado. Sua presença nos oceanos era um espetáculo aterrorizante, mas também um elemento crucial para o equilíbrio do ecossistema marinho. Como um predador de topo, o megalodon controlava as populações de outras espécies, garantindo a saúde dos oceanos. O desaparecimento do megalodon, há cerca de 3.600.000 anos, é um mistério que intriga cientistas até hoje. Diversas teorias tentam explicar o fim do reinado desse gigante, cada uma com suas evidências e controvérsias. Uma das teorias mais aceitas aponta para as mudanças climáticas como principal fator. O resfriamento global durante o Plioceno teria impactado as correntes oceânicas, reduzindo as áreas de águas quentes onde o megalodon se reproduzia e se alimentava. A escassez de presas, causada pelas mesmas mudanças climáticas que afetaram o megalodon, também é apontada como causa. A competição com novas espécies de predadores, como o ancestral da orca moderna, também pode ter contribuído para sua extinção. Seja qual for a causa, o desaparecimento do megalodon marca o fim de uma era. Uma era em que os oceanos eram governados por um gigante, um predador supremo que até hoje fascina e intriga a humanidade. O megalodon, apesar de extinto, nunca deixou de fascinar a humanidade. Sua imagem imponente e seu status de superpredador o transformaram em um ícone da cultura popular, presente em filmes, livros, jogos e documentários. A figura do megalodon é frequentemente explorada em narrativas de terror e suspense, explorando o medo ancestral do desconhecido que habita as profundezas do oceano. Filmes como Megatubarão exploram essa temática, retratando o megalodon como uma ameaça colossal aos humanos. No entanto, a representação do megalodon na cultura popular nem sempre é precisa. Muitas vezes, seu tamanho e ferocidade são exagerados para fins de entretenimento, perpetuando mitos e alimentando a crença de que a criatura ainda pode existir. É importante separar a ficção da realidade. O megalodon, apesar de extinto, continua a nos ensinar sobre a história da vida na Terra e a importância da preservação dos oceanos. O megalodon pode ter desaparecido dos oceanos há milhões de anos, mas seu legado colossal continua vivo. Sua história nos lembra da incrível diversidade da vida na Terra e dos desafios que a natureza impõe. O fascínio que o megalodon exerce sobre nós transcende gerações, seja pela sua imponência, pela sua ferocidade ou pelo mistério que o envolve. O gigante extinto continua a despertar a curiosidade e a alimentar a imaginação. A busca por respostas sobre a vida e a extinção do megalodon
impulsiona a ciência, levando ao desenvolvimento de novas tecnologias e ao aprofundamento do conhecimento sobre o passado do nosso planeta. O Megalodon, embora extinto, nos deixa um legado de aprendizado, fascínio e respeito pela natureza. Que sua história nos inspire a proteger os oceanos e as criaturas que neles habitam, para que a vida continue a prosperar em nosso planeta.